nome de Jesus. Nessa noite eu trouxe e ouvi de Deus uma palavra. Eu quero compartilhar com você algo que eu creio que vai mudar a sua história. O tema da mensagem é: quando Deus intervém, o impossível muda de endereço. Amém? Quando Deus intervém, o impossível muda de endereço. Você tem assuntos impossíveis na sua vida? Você tem alguma área que para você é impossível? Eu quero te dizer que nessa noite Deus vai mudar e vai tornar possível aquilo que para você parece ser impossível, em nome de Jesus. Amém? Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Atos, Atos do capítulo 3, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 10. É o texto para nós meditarmos nessa noite. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Irmãos, milagres não são eventos aleatórios. Eu acredito muito que milagres, eles acontecem quando o céu encontra pessoas posicionadas no lugar certo, na hora certa, no ambiente certo, no entanto, com o coração alinhado àquilo que Deus quer realizar. Então, milagres é o poder de Deus manifestado na terra através de pessoas sedentas por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode realizar. E nós cremos que Deus vai realizar muitos milagres esse ano, amém? Então o mesmo Deus que agiu em Atos, é o mesmo Deus que continua agindo hoje na nossa igreja, nas nossas células, nas nossas vidas. O mesmo Deus que atuou com poder no Atos, em tantos livros da palavra de Deus, esse é o mesmo Deus que eu quero apresentar para você nessa noite. Um Deus que realiza milagres, um Deus que muda destinos, um Deus que muda ambientes, um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, e percebo um Deus que está acessível e quer realizar algo na nossa história, eu entendo que esse Deus, Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Eu acredito muito que o ano dos milagres é o ano do agir público e visível do nosso Deus, amém? Então tenho certeza que em nossa igreja, muitas pessoas serão marcadas por tudo aquilo que Deus fará na nossa vida nesse ano. Agora, quando eu penso em milagres, ou quando eu olho para a palavra de Deus, e vejo um Deus que tem prazer em realizar milagres, quando nós falamos a respeito de milagre, eu entendo que milagres acontecem quando Deus muda o nosso olhar. Quando falamos de milagre, eu entendo que todo milagre vai acontecer quando Deus muda o nosso olhar. Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo de Atos 3. A Bíblia diz que Pedro e João, eles olharam bem para aquele aleijado ou aquele paralítico. E então Pedro disse àquele paralítico: olhe bem para nós.
olhe para nós. Todos nós precisamos de milagre, amém? No entanto, em algumas vezes, Deus vai levantar pessoas para manifestar o milagre dele na vida de outras pessoas. Talvez você não compreenda, mas do seu lado pode ser um agente de milagres para poder tocar na sua vida e mudar a sua história. Por isso que nós não podemos desprezar ninguém. Por isso que nós não podemos diminuir ninguém. Porque quando Deus quer abençoar, Ele abençoa a pessoa que está do nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, amém? Porque todos nós precisamos de milagres. Todos nós precisamos da intervenção de Deus. Agora, quando eu olho para esse contexto, o coxo ele estava acostumado apenas a receber esmolas. Ele não estava acostumado a receber transformação. No entanto, Pedro muda o foco e diz para ele: olha para nós. Olha bem para a pessoa que está perto de você e fala assim com ela assim, ó, você pode olhar para mim? Porque você está olhando para um agente de milagre. Fala com ela assim: eu não sei você, mas nesse ano, além de viver milagres, eu também vou manifestar muitos milagres em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós precisamos compreender que antes do milagre físico, há um ajuste de expectativa. Antes do milagre físico, há um ajuste de mentalidade. É por isso que Deus vai nos dizer, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Para qual finalidade, pastor? Para que nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente querendo viver milagres com a mentalidade errada. Tem muita gente querendo viver milagres sem um posicionamento correto. Tem muita gente querendo viver milagres com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes, com a mesma arrogância, com o mesmo coração duro. Ei, você nunca vai experimentar o milagre sobrenatural de Deus se você não permitir o Senhor mudar e transformar a sua mente. Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa entender que você estará no caminho correto se você permitir o Senhor transformar a sua mentalidade. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que ainda não experimentou muitos milagres porque ainda não permitiu ter uma mudança de mentalidade. Pessoas que ainda estão presas à religiosidade. Pessoas que ainda estão presas a uma visão errada. Pessoas que ainda são guiadas por suas emoções negativas, por emoções doentias, e com isso perdem a expectativa de quem é o Senhor e de tudo que Ele está realizando e há de realizar. Pessoas que, por não viverem milagres, já não acreditam mais que Deus pode realizar milagres. Pessoas que, por não viver milagres e começar a ouvir e ter testemunhos de outras pessoas, começam a ter o coração enrijecido e começam a declarar: meu Deus, Deus só ouve as orações de outras pessoas, Deus só faz na vida de tantas pessoas, Deus só muda a história de outras pessoas, mas na minha vida nada acontece. Entra ano e sai ano, nada muda a minha história, por causa do coração enrijecido. Eu preciso te dizer uma verdade nessa noite. E a verdade é que o nível do milagre está ligado diretamente ao seu nível de expectativa. O nível do seu milagre está diretamente ligado ao seu nível de expectativa. Entenda, quando perdemos a expectativa de quem é o Senhor e do que Ele pode fazer, corremos o risco de duvidar dos seus grandes feitos. Eu tenho pouco tempo de pastor, mas o pouco tempo que eu tenho, eu já pude aconselhar muitas pessoas, e muitas pessoas chegaram no gabinete chorando, porque elas não conseguiam ver
Deus manifestando em algumas áreas da vida dela. Pessoas que perderam a expectativa. Pessoas que não acreditam mais que Deus pode fazer. Pessoas que já não acreditam mais que os seus casamentos podem ser mudados. Pessoas que não acreditam mais que seus filhos podem ser restaurados. Pessoas que não acreditam mais que as suas finanças podem ser tocadas pelo Senhor. Talvez nessa noite eu estou falando para pessoas que estão aqui nesse lugar, vivendo esse tipo de realidade, que já não acreditam mais. Entramos no ano do milagre, mas não tem expectativa para viver esse ano do milagre. Talvez Deus te trouxe aqui justamente para poder dizer para você que quando Ele intervém, o seu futuro pode ser transformado. Houve um momento na prisão que João Batista, ele entra em crise. E é impressionante que João Batista, ele foi aquele que ouviu dos céus o próprio Deus dizendo que aquele homem, ou seja, Jesus, era o Filho amado. Eu estou falando de um homem chamado João Batista que batizou Jesus, aquele que preparou o caminho para o Messias, aquele que teve a graça e a oportunidade de batizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas na prisão, João, ele se depara agora com uma crise. E na crise de João é interessante que ele perde a expectativa, porque a expectativa de João era que o Messias que havia de vir seria aquele que seria o Messias político ou que julgaria o povo. Mas quando João ouve o que Jesus está fazendo, João ele entra em crise, ele começa então a se desesperar, e ele então fala com os seus discípulos para ir até Jesus, para realmente comprovar se Jesus era aquele que havia de vir. E João então pede os discípulos a ir até Jesus. E neste contexto, nós aprendemos algo fantástico da parte de Jesus. E a Bíblia diz lá em Mateus 11, 2-6, que João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Preste atenção nisso, irmão. Quando nós perdemos a expectativa, nós duvidamos de tudo. Quando nós perdemos a expectativa, nós perdemos a visão de quem é o Senhor. E aí o texto continua dizendo que Jesus responde aos discípulos de João e diz o seguinte: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. E Jesus então começa a dizer: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Eu não sei se você consegue entender essa palavra, mas muitos que estão nesse lugar um dia foi coxo, foram marcados pelo pecado. Muitos que estão nesse lugar foram marcados pelo poder do pecado, mas o Senhor libertou, o Senhor salvou, e o Senhor fez com que, por meio da palavra pregada, hoje se tornassem novas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Nós precisamos criar profundas expectativas naquilo que Deus pode realizar, igreja. E o que Deus pode realizar e vai realizar na sua história é algo grande que você ainda não conseguiu ver, ou talvez que não chegou ao seu entendimento. Mas eu quero declarar que até aqui não se compara com o que você vai ver no ano de 2026. Em nome de Jesus, aleluia. Deus está fazendo, Ele vai fazer. O Senhor não cessou os seus milagres. Esse é o ano do milagre, em nome de Jesus. E se Ele disse: mulher, que você vai engravidar, se prepare. Em nome de Jesus, compra um enxoval, porque breve a notícia de que você está grávida vai chegar.
Se ele disse, homem, que esse é o ano do seu casamento, ei, pode comprar as alianças, porque a sua noiva tão esperada vai chegar. Se ele disse que é o ano da sua prosperidade, ei, já vai lá e abre uma conta no banco, irmão, porque ele vai fazer em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos que Deus faça, mas nós temos dificuldade de nos mover naquilo que nós queremos que Ele faça. Se você espera um milagre de Deus, você precisa se mover naquilo que você diz crer ou diz esperar da parte dEle. Se você quer que o Senhor faça algo na sua vida, você precisa estar ligado naquilo que você quer que Deus faça. E se mover nesse caminho é fundamental para que você acesse o milagre de Deus. Aleluia! Por isso, irmãos, em nome de Jesus, em 2026, Deus vai curar mentalidades limitadas. Deus vai destravar mentes e corações para que possa experimentar o sobrenatural dEle, em nome de Jesus. Não espere, irmãos, ajuda. Espere intervenção e poder do alto sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua célula e tudo aquilo que está ligado a você. Aleluia, aleluia. Quando falamos de milagre, eu entendo que milagres se manifestam quando o nome de Jesus é exaltado. O versículo 6 de Atos 3 diz que Pedro então disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Aleluia. Quando eu olho para a atitude de Pedro, eu aprendo algo fantástico. Porque quando Pedro diz e deixa claro que não é prata e nem ouro, Pedro está dizendo que não é por meio de recursos humanos, mas sim através do poder de Deus. Não tem a ver comigo, irmão. Com muito amor e carinho, não tem a ver com você. Tem a ver com Ele que vai fazer. Tem a ver com o poder dEle. Amém ou não amém? Milagres, irmãos, autênticos sempre apontam para Cristo, nunca para os homens. Se o milagre que veio ou virá sobre a sua vida, amém? Não for glorificar o nome do Senhor, então não espere por isso, irmão. Porque todo milagre precisa apontar para Ele. Eu me lembro que na primeira viagem missionária que nós fizemos lá em Alagoas, pensa numa viagem abençoada. O pastor dividiu em 3. E todos os dias nós saímos em 3 pessoas, íamos de casa em casa batendo a porta, e nós pregávamos a palavra, nós orávamos pela necessidade das pessoas, e logo após nós convidávamos a família para estar indo até o Palhoção, o local onde a gente reunia para poder cultuar à noite. E por vários dias nós fizemos isso. E naquela época, irmãos, antes de nós irmos para essa viagem missionária, nós oramos muito, nós buscamos muito pela presença de Deus. Eu me lembro que estava certa vez indo a uma determinada casa, nós oramos e na volta eu e Juliano, cadê Juliano, está aqui? Juliano, tá não, né? De Marleide? Eu e Juliano fomos parados por uma das mulheres que nós visitamos. Nós oramos, compartilhamos a palavra de Deus para ela. Só que quando nós estávamos já, há uns 20 minutos, até longe daquela casa, ela veio desesperada, gritando, porque o filho dela estava passando muito mal e ela não sabia o que fazer. Tamanho desespero que ela estava daquela criança. E na autoridade que Deus havia nos dado, irmãos, eu virei para aquela mulher e disse para ela o seguinte: olha, em nome de Jesus, nós vamos orar pelo seu filho. E assim que nós orarmos, ele vai ser curado. Mas entenda uma coisa: a cura que Deus vai derramar sobre a vida do seu filho não é para o seu Deus ser glorificado, mas é para o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ser glorificado. E ali nós oramos por aquela mulher e pela criança dela. E quando nós estávamos para sair, Juliano vira para ela e fala assim: tem outra. De noite você vai estar no culto e você vai dar testemunho do que o Deus que eu sirvo fez na vida do seu filho.
e viramos as costas, simples assim, e fomos embora. E quando nós estávamos no lugar de cultuar, fogo estava descendo, irmãos, o louvor, sabe, poderoso acontecendo. E de repente chega aquela mulher, irmãos, chorando. E eu falei assim, meu Deus, matei o filho da mulher. Porque nós oramos por ele e ela não levou no hospital. E a mulher chorando, e a gente chegou perto dela e falou assim, fala o que aconteceu. Ela falou assim, meus irmãos, o meu neném foi curado, Deus ouviu a oração de vocês, Deus respondeu, e aqui está o milagre, olha aqui. E Deus curou aquela criança. Mas com muita sabedoria, irmãos, faltava algo. Faltava dar glória àquele que é merecedor de glória. Então, com muito carinho, nós falamos com ela, você pode dar o testemunho para que o Deus que curou o seu filho seja glorificado? E ela falou assim, claro que eu posso. E ela foi até o altar e ali pôde testemunhar um milagre de Deus sobre a família dela. Aleluia. Esse é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida. Você só precisa dar glória, aquele que é merecedor de glória. Entenda isso nessa noite. Onde o nome de Jesus é honrado, o poder do céu se manifesta. Onde o nome do nosso Deus é honrado, há poder do céu a manifestar a glória dele, o poder dele. Aleluia! Agora a pergunta que nós precisamos fazer nessa noite, irmãos, nesse lugar, nessa hora é: será que a minha vida está glorificando a Deus? Será que eu tenho honrado o nome de Jesus? Será que o poder do céu está manifestando através da honra que eu tenho dado ao Senhor? Será que o nome do Senhor está sendo honrado através das minhas conversas, das minhas brincadeiras, quando ninguém está vendo, quando eu estou sozinho? Será, irmãos, que o nome do Senhor está sendo honrado com as minhas atitudes? Será que o nome do Senhor está sendo honrado nos lugares que eu tenho comprado e não estou pagando, causando difamação ao nome dEle? Será que o nome do Senhor está sendo honrado quando os pensamentos e palavras que estão saindo da nossa boca em respeito à nossa liderança? Será que o nome do Senhor está sendo honrado e glorificado através da minha fidelidade a Ele? Entenda isso nessa noite, irmão. A falta de honra, ela rouba o sobrenatural. Lugares que não há honra, dificilmente haverá o agir do Senhor. A Bíblia fala que quando Jesus chega a Nazaré, Jesus foi impedido de realizar muitos milagres naquele lugar, só pelo fato dele não ser honrado. Porque as pessoas tiveram incredulidade em seus corações. Em Mateus 13:58 a Bíblia diz que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Entenda isso, irmãos, a unção flui onde há honra. Ambientes sem honra se tornam estéreis espiritualmente. Ei, Deus te chamou para que você honre a Ele. Deus permitiu você constituir uma família para que a sua família honre a Ele. Deus te estabeleceu uma célula para que na célula onde você está, o nome dEle seja glorificado. Deus te deu um emprego para que no seu emprego o nome dEle seja glorificado. Queremos aumento de salário, mas não queremos honrar o Deus que nós servimos. Não tem a ver com Deus, irmãos. Muitos milagres têm a ver com o nosso coração, com a nossa atitude, com a nossa vida. A palavra de Deus diz que para todas as bênçãos nós temos o sim de Deus. O amém é por nossa conta. Somos nós que precisamos acessar. Somos nós que precisamos ir. Somos nós que precisamos, irmãos, nos esforçarmos para alcançar coisas maiores da parte de Deus. Eu creio que esse ano é o ano que Jesus, irmãos, está levando a sua igreja ao centro.
E o centro é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus, irmão. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: Ele está querendo levar você ao centro da vontade dEle. E o melhor lugar para você estar no centro da vontade dEle é nele mesmo, ou seja, em Jesus. Amém? O que nós precisamos, na verdade, irmãos, é de menos métodos e mais presença. O que nós precisamos, na verdade, de menos fórmulas e mais autoridade. O que nós precisamos é menos de nós, mais entrega, mais comunhão, mais atitude, mais dele, mais da presença dele e só por ele, irmãos. Todas as coisas é por causa dele. Já diz aquela canção, não é verdade? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode cantar isso, amém? Isso, para ele. A sua família, os seus filhos, tudo que está ligado a você, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, para... Agora sim. A ele a glória. Sim, Senhor. A ele a glória para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode celebrar ele, amém? Tudo é por ele e para ele. Aleluia. Aleluia. E para finalizar, irmão, quase que eu acredito, irmão, quase que eu acredito, viu? Você quase me convenceu. Milagres geram movimento, testemunhos e transformação. Amém? Olha o que diz o versículo 8 ao 10. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Sabe o que é interessante? É que esse paralítico ele não apenas andou, ele entrou no templo. Sabe o que isso significa, irmão? É que o milagre reposicionou a vida espiritual daquele homem. Tem muitas pessoas nesse lugar que através do milagre do Senhor, suas vidas vão ser reposicionadas espiritualmente. Deus quer reposicionar a sua história, irmão, e te colocar no lugar que você precisa estar, que é na vontade dEle. Pessoas foram atraídas não só pelo discurso, mas pela evidência daquilo que os discípulos pregavam, que eram os milagres. Isso me faz lembrar de um contexto da palavra de Deus lá em Atos no capítulo 8. A Bíblia diz que a igreja do Senhor estava sob forte perseguição. Muitos cristãos eram mortos, outros iam se dissipando, outros eram presos. E em meio a tanta perseguição e pressão, a Bíblia diz que Filipe seguia firme, pregando a palavra de Deus. Mas uma das coisas que muitos chamavam a atenção é que o discurso de Filipe era validado por aquilo que era acontecido, pelos milagres que iam acontecendo. E olha só o que diz a Bíblia, em Atos 8, de 5 a 8, que indo Filipe por uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele estava realizando, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Amém? Sabe o que eu aprendo, irmãos, desse contexto?
é que milagres verdadeiros sempre produzem transformações visíveis. Muitas pessoas nesse lugar teve a vida transformada. E essa transformação foi visível para que pudesse testificar para outras pessoas o Deus que provê, o Deus que transforma. Eu não sei se está aqui nessa noite, mas o que falar do nosso irmão Mazinho? Por muitos anos, o nosso irmão Mazinho, esposo da irmã Marilde, que estava aqui, ele foi chamado de embriagado, de cachaceiro, até Jesus entrar. E quando Jesus entrou, o testemunho dele falava e fala muito mais que as suas palavras. E tantas outras pessoas nesse lugar. Que falar desse homem que está à minha esquerda aqui, ó, Fábio. Fábio, um poço de orgulho e arrogância, né, meu filho? Mas hoje olha o homem abençoado que tem se tornado. Que falar desse menino à minha direita, Felipe Carvalho. Você sabia, irmão, que Felipe Carvalho foi eu que treinei ele na infância? Ele é um excelente soldado porque eu treinei e preparei, não é, meu filho? Depois você pergunta para ele como é que foi a história. Que falar do pastor Rômulo também, né, meu filho? Irmãos, todos nós temos uma história. Um dedo pôde, quando fala, né? Tantos por aí. Mas essa história foi até Jesus entrar. E quando Jesus entrou, tudo se fez novo. E o nosso testemunho glorifica o nome dele. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar o Senhor pela sua história, irmão. Aleluia. Deus não vai apenas levantar pessoas, Deus vai reposicionar as pessoas ao propósito. Eu não conheço todos que aqui estão, mas uma coisa eu sei: se você ainda está fora dos propósitos de Deus, essa noite é uma boa oportunidade para você se alinhar ao propósito dele. 2026 será um ano de testemunhos que vão evangelizar mais do que as palavras. Você crê nisso? Por onde você passar, o seu testemunho vai impactar pessoas. Por onde você passar, o seu testemunho vai atrair pessoas. Por onde você passar, o seu testemunho vai glorificar o nome do Senhor. Amém ou não amém? Sabe disso? O maior milagre não é de uma cura. O maior milagre não é quando nós vemos o nosso Deus curar um paralítico. O maior milagre não é quando um coxo volta a andar, um cego volta a ver, um surdo volta a ouvir. Apesar de tudo isso ser importante e ser muito especial e necessário na vida de todos que precisam de um milagre, todavia esse não é o maior milagre. O maior milagre na vida de uma pessoa é o milagre da salvação. Porque sem ele, nós não podemos herdar o reino dos céus. Sem ele, nós não podemos acessar o face a face com Deus. Eu posso te afirmar nessa noite que existem muitas pessoas que receberam o milagre, mas hoje não estão na presença de Deus. Mas todos que receberam o milagre da salvação e se esforçam para poder manter esse milagre, estão na presença de Deus, estão no lugar certo. Você está me entendendo? Talvez eu esteja nessa noite pregando para pessoas que precisam de um milagre físico, um milagre nas emoções, um milagre nas necessidades. Mas talvez eu esteja falando para pessoas que estão aqui nessa noite que o maior milagre que você precisa é o milagre da salvação, porque sem Jesus você é nada. E eu posso te afirmar, talvez a realidade ou o motivo de muitas coisas está dando errado na sua história é porque você ainda não permitiu o Senhor entrar. E se você está aqui e precisa do milagre da salvação, você não precisa esperar eu acabar esse sermão para vir até Ele. Você pode descer do seu lugar e vir ao altar do Senhor, para que você acesse o milagre da salvação. Amém? Se você precisa de salvação, Deus está nesse lugar. Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, o profeta Abacuque, certa vez, ele disse: Senhor,
ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, amém? Na nossa cidade, na nossa história, família. Em tua ira, Senhor, lembra da sua misericórdia. Abacuque, quando declara essa palavra, Abacuque era um homem que conhecia a Deus. Sabe qual é a minha oração? É que o Senhor possa nesse tempo realizar as maravilhas que Ele realizou no passado. Os milagres que Ele atuou com poder, Ele possa realizar na sua história. Você que veio nessa noite, nesse lugar, a sua presença aqui diz muito a sua fome ou a sua sede por mais dele. Talvez você tenha enfrentado dias difíceis, mas eu quero te afirmar nessa noite, que nesse ano ou nessa noite, o ano dos milagres não será silencioso. Você tem sido marcado por uma nova estação. Eu quero declarar que onde haverá passos onde antes havia paralisia. Quero declarar nessa noite que haverá louvor onde antes havia mendigância. Haverá autoridade onde antes havia limitação. Haverá alegria onde antes havia tristeza. Haverá vida em ambientes onde antes havia morte. Esse é o Deus que, quando nós damos acesso a Ele para entrar, tudo muda e muda para melhor. Esse é o tempo em que Deus, irmãos, tem levado a sua igreja a um nível maior. Mas para acessarmos esse nível maior da vontade de Deus, nós precisamos deixar algumas coisas velhas para trás. Não tem como nós acessarmos lugares altos se nós temos atitudes que nos promovem a lugares baixos. E eu te pergunto nessa noite, o que tem impedido você de acessar o seu milagre? O que tem impedido você de estar nos lugares altos que o Senhor já preparou para você? O que tem impedido você de viver o melhor, o extraordinário de Deus? Ei, 2026 já começou e muitas pessoas já estão experimentando algo novo da parte de Deus. E o que Deus tem não é para um grupo seleto de pessoas, não é para um grupo particular de pessoas, é para todos aqueles que querem. Por isso que Ele diz: ei, todos que têm fome e sede, venham a mim. Ele te chama a um posicionamento nessa noite. Olha para mim e eu te pergunto, quanto custa o seu milagre? E quando eu digo quanto custa, é simplesmente dizendo qual o preço você está disposto a pagar para que Deus ative o seu milagre na sua vida. Quanto custa ver o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos ao pé do Senhor? Qual o preço disso? Entenda isso nessa noite. A realização do seu milagre depende do tamanho da sua entrega. Quanto mais entrega, mais acesso. Quanto mais renúncia, mais da presença de Deus. Quanto menos de você, mais dele, mais dele, mais dele. Aleluia. Deus está neste lugar, irmãos. Eu sinto no meu coração, no meu espírito, que Ele tem milagres para entregar a pessoas aqui. Deus quer entregar milagres nessa noite. Há pessoas que precisam de milagres aqui. Eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto fortemente no meu coração. Eu quero fazer 2 momentos de oração nesse lugar. E o primeiro momento de oração, eu quero fazer para você que precisa do milagre da salvação. Há alguém nessa noite que precisa do milagre da salvação? Alguém nessa noite que quer dar esse passo de fé e se render ao Senhor e permitir que Ele seja o Deus da sua vida? Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém nessa noite que precisa desse milagre, o maior de todos os milagres, o milagre da salvação?
Se você precisa desse milagre, onde você estiver, eu gostaria que você levantasse a sua mão para que eu pudesse orar por você. Alguém aqui nessa noite, nesse lugar, que está precisando desse milagre, onde você estiver, levante a sua mão, ou faça o seguinte, me ajude a pregar. Amém, minha filha, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Cadê a segunda pessoa? Onde está você? Deixa eu te ver. Não tenha medo, não tenha vergonha. Saia daqui dessa noite com a decisão de que o Senhor já preparou o milagre da salvação para você. Ninguém verá o Senhor se não passar por esse milagre. O milagre de cura é importante, o milagre de bênçãos é maravilhoso, mas nada se compara ao milagre da salvação. Existe algo preparado para aqueles que nele esperam, e é o milagre da salvação que nos promove isso. Há mais alguém nessa noite? Onde você está? Cadê a segunda pessoa? Me ajuda a pregar. Você que está do lado de alguém, por favor, vire para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela se ela não quer tomar essa decisão de entregar a vida dela a Jesus, amém? Seja a boca do Senhor, promova esse milagre, amém? Promova esse milagre. Há mais alguém nessa noite em nome de Jesus? Não? Eu quero pedir a um irmão para que possa trazer essa pessoa maravilhosa que tomou a decisão nessa noite, para que eu possa orar por ela, amém? Traga ela para cá. Eu quero fazer a segunda oração. A segunda oração é para você que precisa de algum milagre na sua vida. Eu não sei do que você precisa, mas se você precisa de algum milagre na sua área da sua vida, eu quero convidar você rapidamente para deixar o seu lugar e vir ao altar do Senhor, para que eu possa orar por você. Talvez você precise de algum milagre de cura. Saia do seu lugar e venha para cá. Talvez você precise do milagre de gerar vida no seu ventre. Saia do seu lugar e venha para cá. Seja qual for o seu milagre, eu quero abençoar a sua vida nessa noite, declarando o poder do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Venha com fé. Ele está nesse lugar. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei,
Então, meu Deus, esse é quem tu és. Nós não temos dúvidas que o Senhor é um Deus de milagre. Enquanto adoramos ao Senhor e te honramos, eu creio que o Senhor está visitando o teu povo agora. Ah, Senhor, acesse o ventre de mulheres nessa noite que querem dar à luz. Eu oro, meu Deus, para que toda esterilidade saia. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus o ventre estéril dê lugar à vida manifesta por Cristo Jesus. Eu creio que esse ano milagres vão acontecer na vida de muitas mães nesse lugar. Eu creio, meu Deus, que muitas mulheres vão subir nesse altar e vão testemunhar o Deus que proveu, o Deus que fez, o Deus que tocou, o Deus que gerou. Em nome de Jesus eu oro sobre os enfermos essa noite, Pai, e estendo as minhas mãos para abençoar e ordenar que toda enfermidade saia, que toda enfermidade cesse, e que na autoridade do nome de Jesus a cura do Senhor venha. A tua palavra diz que na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e é por isso, Senhor, que no nome de Jesus eu ordeno agora toda enfermidade física, toda enfermidade mortal, todo câncer na vida de Ulisses, Deus, cesse agora em nome de Jesus. Eu oro para que a provisão do Senhor venha sobre cada casa, sobre cada família, que haja salvação, que haja perdão, que a bênção da provisão das finanças, que venha um tempo de prosperidade, e que todos aqueles que aqui estão, que vieram apresentar no teu altar as suas necessidades, clamando por um milagre, Deus, essa é a noite da vitória do teu povo, e unidos a Ele num só propósito, eu coloco, ó Deus, a minha vida para clamar, para que o Senhor faça, porque o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus do poder, é o Deus que faz maravilhas. Em nome de Jesus eu oro e abençoo o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém, e amém, e amém, aleluia, cante. Sustenta-te com